Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença. Agradecemos a Ti, meu Senhor, por mais um dia que Tu nos concede. Te louvamos pela vida, te louvamos pela salvação, pela Tua igreja, pelos nossos irmãos, por todos os Teus servos, Pai, cada um dos nossos irmãos e amigos da nossa comunhão. Pai Santo e querido, Senhor da glória, abençoa o Teu povo em toda a terra. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, edição 1060, ano 21, e o tema de hoje, lança o teu cuidado sobre o Senhor. Qual é a tua preocupação? Quais são as nossas preocupações? É absolutamente natural e comum nós termos preocupações. A gente se preocupa com a segurança por causa da violência. A gente se preocupa com a assistência por causa do desemprego. A gente se preocupa com o bem-estar da família por causa das dificuldades naturais mesmo. A gente se preocupa com o testemunho por causa da visão alheia. Nós somos observados. Nós nos preocupamos muito. Nos preocupamos com a nossa tarefa, com o nosso ministério, porque muitas vezes a gente sabe que a função que você exerce, alguém estava ali, quem sabe, pleiteando. E também nós somos observados nisto. Para que uma pessoa daquela não era para ele, ele não é capaz, não, ou portanto, ele é muito capaz, não era para estar naquela forma. Então, nós somos bastante observados, nós temos bastante dificuldades, nós nos preocupamos e o tema de hoje é lança a tua preocupação sobre o Senhor, lança o teu cuidado sobre o Senhor, entrega os teus problemas ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Em outra linguagem, o Salmo 55 é o texto. Salmo 55, versículos de 1 a 3, e no mesmo Salmo, os versículos 16 a 22. A gente tem o benefício da leitura, do aprendizado, da meditação, que vale a pena. A Igreja do Senhor Jesus, ela tem esta grandeza, a possibilidade de aprender, de ouvir a palavra de Deus e também crescer. Então, a leitura, Salmo 55, de 1 a 3, diz assim: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento na minha queixa e faço ruído pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam. Versículo 16. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou-me em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos comigo. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança e, portanto, não temem a Deus. Tal homem pôs as suas mãos naqueles que têm paz com ele, quebrou a sua aliança. As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te sustentará. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em tua presença, nós te louvamos pela tua bondade. Pedimos a ti, Senhor, uma bênção especial pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, pelos nossos internautas, os nossos irmãos na audiência da emissora. Guarda, Senhor, os que estão conosco, Senhor, sempre. Guarda os nossos ajudadores, Pai, os nossos intercessores.
aqueles que estão sempre conosco, Senhor, e também nos dão a sua contribuição. Abençoa os nossos anunciantes, abençoa, meu Senhor, os teus filhos em todo lugar. Dá graça ao teu povo, manifesta o teu poder na igreja e nos dá, Senhor, a sabedoria, a graça, Senhor, para lançar o nosso cuidado sobre ti, Senhor, e confiar na tua intervenção. Pai bondoso, Pai querido, ouve a nossa oração. No santo nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Meus amados irmãos, eu falava a princípio sobre as nossas preocupações. Qual é a tua preocupação? Você mora onde? Onde você vive é tranquilo? Hoje nós temos um mundo em chamas. O mundo está em chamas, grandes dificuldades. Existem violência, existem projetos que são nocivos à sociedade, existem intolerâncias em todos os aspectos. Eu tenho 67 anos, a completar em dezembro, e no começo da minha vida, portanto, há pouco mais de meio século, a gente sabia que havia racismo. Havia racismo e havia discriminação. Conheço histórias interessantíssimas e também preocupantes. Eu vi pessoas que jamais aceitaria o casamento da sua filha branca com um negro. Eu vi pessoas que jamais aceitaria o casamento do seu filho branco com a negra. Eu vi pessoas que jamais aceitaria o casamento do seu filho e da sua filha, proprietário, o filho do dono da fazenda X, com uma moradora, que era o nome dado às pessoas que ocupavam espaço ou residiam naquela fazenda só pelo fator trabalho. Ali elas trabalhavam, ali elas plantavam e colhiam, ali elas sobreviviam, e trabalhava para aqueles senhores, homens importantes, donos da terra e donos do dinheiro, mas o filho deste fazendeiro, que se engraçava da menininha bonitinha, filha do coitado, do pobre lá, que acordava às 5 horas da manhã para ir trabalhar para o rico, e morria assim, sem fazer nada para si, muitas vezes tinha deles que ficavam ali até o fim da vida. E muitas dessas garotas eram empregadas domésticas, ficavam ali como criada da família até o fim da vida. Tinha delas que nunca casava, tinha delas que casava com um capataz, uma pessoa da fazenda, e ali ficavam também, ali criavam seus filhos na pobreza, na terra do doutor fulano. E havia discriminação, todo o tempo houve, a gente sabia que havia essa discriminação do branco contra o preto, do preto contra o branco, a discriminação do rico contra o pobre contra o rico, e sempre houve discriminação. Hoje as discriminações aumentaram. Antigamente, todas as pessoas incapazes no aspecto, quem não tinha condição de gerir a sua vida, gerenciar os seus bens e tal, eram considerados incapazes, a lei era muito rudimentar e considerava essas pessoas loucas. Qualquer que fosse o grau de incapacidade, elas não podendo realmente dirigir seus bens, conduzir seus bens, por mais que fosse, podia ser herdeiro de uma grande propriedade, de uma grande fazenda, podia ser uma pessoa importante realmente em termos familiar, mas não tendo saúde, nascendo com debilidade mental, a lei chamava de louco sem importar o grau, se era uma pessoa com uma grande deficiência, se era uma pessoa apenas perturbada, apenas com alguns distúrbios, alguns desequilíbrios. Havia discriminações entre os sãos e os loucos, entre os ricos e os pobres, entre os brancos e os pretos, entre os cristãos e os pagãos, entre os crentes, os protestantes e os idólatras. O Brasil teve uma época que a única religião verdadeira do Brasil era o catolicismo. O catolicismo chegou primeiro, o catolicismo ensinou mais, o catolicismo enganou mais, o catolicismo fraudou mais, o catolicismo tornou dono da coisa. Dominava a prefeitura, dominava o cemitério, dominava a capelinha, dominava o cartório, dominava tudo. Então, era a única verdade. Quando o evangelho é implantado no Brasil e o catolicismo tende a cair, e realmente vai cair, e só não caiu mais ainda, porque hoje está
se fazendo de crente. Comunidade obreiro da tardinha, orando e chamando para aceitar Jesus. Fazendo. Mas hoje essas fraudes, elas também dão muito na vista. Resultado, sempre houve discriminação e sempre vai haver discriminação. E tudo isto levava as pessoas a ter uma preocupação, um cuidado com aquilo, um medo, um receio. E o nosso tema é: lança o teu cuidado sobre o Senhor. Qual era o problema? Preocupação. Os pais sofriam, as mães, aquela família, o pai e a mãe da meninazinha pobre, bonitinha, que o filho do rico se engraçava por ela, o cara podia estar coberto de boas intenções, mas havia um problema. Será que ele tem boas intenções ou que ele quer apenas possuí-la, ele quer apenas iludir essa menina porque ela é bonitinha? Acontecia abusos sexuais, acontecia humilhação, acontecia mortes, acontecia mil coisas. Sempre houve alguma razão, algum motivo para a gente se preocupar. E qual era a sua preocupação? Qual é a sua preocupação? O salmista, ele começa o Salmo 55 dizendo: ó Deus, inclina os teus ouvidos à minha oração, estou preocupado. Eu estou meio preocupado, Senhor. Não escondas de mim, não te escondas, não esconda a tua face da minha súplica, não deixe de me atender, por favor. Atende-me, ouve-me, lamento na minha queixa, há um ruído na minha expressão, na minha oração, nesta minha ação diante de ti. A minha ação é ruidosa, eu estou me aproximando de ti, é difícil a minha situação. Então, eu estou lamentando com ruídos, eu não estou louvando, não estou exaltando, não é uma coisa boa também para ti, mas tem compaixão. Tem compaixão, eu estou fazendo isto, o meu ruído, o meu lamento é pelo clamor do inimigo, versículo 3. É pelo clamor do inimigo, é por causa da opressão do inimigo. O inimigo é ímpio, o ímpio é inimigo. Então, eles lançam sobre mim iniquidade e com furor me odeiam. Você sabe quantas mil pessoas ou quantos milhões de pessoas sofrem a injustiça sem nenhuma razão, simplesmente porque é da outra religião, porque é de outra raça, porque é estrangeiro. Toda vida houve isto. Toda vida houve estas questões. Toda vida houve a xenofobia, um receio de conviver, de encarar, de estar com o sujeito estranho. Ele nasceu em outro país, ele é de outra cultura, ele é de outra fé, ele tem outra fé. Então, sempre houve isto. E aí no versículo 16, o salmista diz: eu, porém, ou seja, a despeito de tudo, a despeito do ímpio, a despeito da opressão, a despeito da perseguição, ao ponto de eu fazer oração em forma de ruídos, eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Eu creio nisto. O salmista estaria dizendo mais ou menos assim na sua expressão. Eu creio. Se eu vou ser salvo, na verdade, é pelo Senhor. Eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Agora, a frequência, a constância dele diante do desafio, diante do grave problema, diante da injustiça deste inimigo que ele reconhece, ele diz: de tarde e de manhã e ao meio-dia. De tarde, de manhã e ao meio-dia. Esta ordem do salmista, no Salmo 55, versículo 17, é a ordem do Gênesis. O Gênesis diz que foi tarde e manhã. O Gênesis, ele não tem a ordem ocidental, ele não fala da ordem ocidental. A gente vê isto nas Escrituras a respeito do que o Senhor revelou, o que o Senhor fez, a sua ação, e diz que era. E Deus abençoou, aqui, pelo menos, Gênesis 1, 26. Não, aqui não.
Gênesis 1 e 14, Gênesis 1 e 13. 1 e 13. E foi a tarde e a manhã o terceiro dia. A tarde e a manhã. Então, esta ordem aqui que o salmista usa é a ordem do Gênesis, é a ordem principal, a ordem primária, a ordem mais antiga conhecida em relação ao tratar de Deus com os homens. Ele fala no versículo 5, Gênesis 1 e 5, e Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi a tarde e a manhã, era o primeiro dia. Então, nós aprendemos aqui no versículo 17 que o salmista ele está alinhado, afinado com a linguagem das Escrituras, a revelação de Deus no princípio. No versículo 18, ele diz: livrou-me em paz a minha alma da peleja que havia contra mim. Quantos de nós, meus amados irmãos, sofremos determinada angústia, determinada situação, uma pressão, uma perseguição, uma incompreensão, e quantos realmente de nós ficamos angustiados? Essa angústia toma um espaço, ela ocupa um espaço, e às vezes a gente não consegue se desfazer. Eu digo a gente, mas até que eu tenho uma certa, não sei se eu não tenho o juízo perfeito, ou se eu deixei que Deus dominasse o pouco que tenho de discernimento. Eu não tenho, eu não faço, eu faço tudo, eu não sofro por antecipação. Eu evito o sofrimento por antecipação. Eu evito, eu espero, eu não sou muito assustado. Mas uma das características para mim viver sem ser muito assustado, eu não vou ter medo do bicho sem ver o seu aspecto. Eu vou ter medo do problema sem saber sua extensão? Eu vou me abater antes? Não. Eu faço tudo para realmente não entregar os pontos antes da hora, se é que eu vou entregar os pontos. Então, eu evito me fragilizar. Eu evito me fragilizar. Eu acredito em Deus, eu busco a Deus. A minha experiência com Deus foi na infância, não, na adolescência. E neste período foi o período de maior provação. Quando completei 17 anos, eu não estava mais na casa de meus pais. E não foi uma iniciativa pessoal, vou sair, vou embora, vou ganhar o mundo, vou conhecer, vou vencer lá fora, vou conseguir. Não, eu tive que escolher ou a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, ou a fé no Sagrado Coração de Jesus, que é a desgraça do ídolo do Brasil. As casas antigas tinham lá um quadro, essa casa pertence ao Sagrado Coração de Jesus e ao Sagrado Coração de Maria. Essa maldição dominante na nossa terra, no nosso país, na nossa cultura, fazia com que os pais não quisessem mais saber dos seus filhos ao se converterem. Aconteceu comigo. Mas, se Deus me assistiu no período de maior fragilidade, ainda menor de idade e sem lenço e sem documento no meio do mundo, eu vou me abater por uma coisa que possa ser um tanto complicado agora? Mas não vou mesmo. Eu já assentei na alma, no coração, me determinei só correr quando eu vejo o aspecto do bicho. Eu não corro, vai ver o bicho, ai meu Deus, deixa ele sair correndo. Não. Agora, eu estou vendo o bicho realmente inspira uma fuga. Esse tipo de fera me inspira uma fuga. Aquela fuga que você, assim como qualquer bicho, até mesmo uma fera, tende quando vê uma fera maior. Tende a correr como a saída única para a sobrevivência. Então o salmista diz: livrou-me em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos contra mim. Havia muitos, eram muitos. Quantas dificuldades nós enfrentamos? Quantos problemas? Os problemas de hoje, os problemas da nossa sociedade. Primeiro é a questão concorrência.
O sujeito passa num concurso, concorrendo com milhares. O sujeito vai para o mercado de trabalho, concorrendo com milhares. Tudo é muito concorrido. Tudo é muito concorrido. Nós temos uma... Eu não tenho formação acadêmica e não conheço, não sou muito de estatística, mas também, devido a isso, nossa nação, acho que é nem responsável com respeito à estatística, e eu sempre dizia, comunicando, pregando, ensinando, fazendo a capelania na empresa e na escola que eu fiz capelania, se o nosso país não é suficiente em nada. Se todos os brasileiros consumissem, nossa nação entrava em colapso. Porque a nação brasileira, esta brasileira nação, não é suficiente em nada. Nós não somos suficientes em nada. Exporta-se muito. Óbvio, claro, necessário, muito bom. Mas o que é melhor se exporta porque precisa-se de divisas, de dinheiro, mas não é porque o nosso povo não consome isso, não. O nosso povo não consome porque não pode. Sempre foi difícil. Sempre é difícil. E nós sabemos que tudo isto aflige. Deus me livrará, livrou-me em paz, Deus me livrará, livrou a minha alma da peleja dos que havia contra mim. Eram muitos inimigos, eram muitos contra mim. Deus ouvirá, Deus me ouvirá. E Deus afligirá aquele que preside desde a antiguidade. Porque não há neles nenhuma mudança e, portanto, não teme a Deus. Entre uma pessoa que tem temor e uma pessoa que se expõe como inimiga da justiça, inimiga da verdade, inimiga da simplicidade, claro que Deus vai defender o seu adorador. Isso é justo. Se é justo na visão humana, imagina na visão do Eterno, na visão do Senhor. O salmista sabia, ele tinha absoluta certeza, Deus vai me ouvir e Deus vai afligir este inimigo que é poderoso, que se sente por demais seguro e está contra mim. E a convicção que este homem tinha que Deus ouviria a sua voz e assumiria a sua defesa, é porque Deus é justo. No versículo 20, aí ele diz, tal homem pôs as suas mãos naqueles que têm paz com ele, quebrou a sua aliança. Esta redação um tanto difícil, é poética, é poesia, mas os homens de Deus, as pessoas que servem a Deus, elas têm absoluta certeza que estão muito mais seguras do que os que quebram a aliança. Aqueles que têm grande dificuldade, muitas vezes, são adversários do Senhor e dos seus ungidos, dos seus eleitos. Muitos hoje são abertamente contrários e têm liberdade para dizer. Agora está ficando fácil das pessoas, na verdade, mostrar a que vêm, mostrar o que são, mostrar o que pensam. Agora está muito fácil a questão da expressão das suas intenções, mas o salmista sabia disto, era há 3.000 anos. Este homem escreveu isto há 3.000 anos. Está com 3.000 anos que este salmo foi escrito. Mas é porque a humanidade tem as mesmas atitudes, as mesmas reações, as mesmas necessidades, as mesmas ações. Nós realmente somos pó. No versículo 22, ele diz, as palavras da boca do ímpio, as palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga. Mas havia guerra no seu íntimo. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite. É outra forma de dizer a mesma coisa. Contudo, eram semelhantes a uma espada pronta para ser utilizada, uma espada fora da bainha, uma espada desembainhada.
E o versículo 22, o último da nossa, é o texto, é o tema da nossa palavra hoje. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, ou seja, você tem problemas? Confia que Deus é a solução. Você tem receios? Confia que Deus vai te livrar. Você tem angústias? Conta para Jesus. É muito bom falar com Jesus a respeito do que nós temos, do que nós não temos, do que nós somos e do que nós queremos. Para mim, é a única segurança. A sociedade moderna e também a igreja moderna tem cada estupidez, tem cada coisa aí, mas eu, apesar de ser bem contrário à estupidez do momento, à estupidez aceita, mas se existe um divã que eu deito sem receio, é o divã de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali você fala para ele os seus fracassos. Você não é reprovado. Ali você conta para ele tudo que você experimenta, que você se realiza e que você se reprova, que você sente, e você não sofre nenhuma censura. Pelo contrário, quando você faz isto como uma experiência de confiança, você sai robustecido, fortalecido, porque Ele é fiel. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te ajudará. Ele não permitirá jamais que o justo seja arruinado. O texto aqui diz abalado, mas dá uma gama de traduções livres. Eu posso ser abalado e voltar à sobriedade, à serenidade. Agora, muitos justos foram abalados, nenhum derrotado. Justos não são derrotados. Justos sofrem aflições. E na condição de comunicador da palavra de Deus, eu vejo isso na casa de Abraão. Foi fácil para Abraão despedir a serva da Sara, chamada Agar, com o seu filho, que Abraão passou 12 anos admitindo que aquele filho era o seu herdeiro? Não foi fácil, pode ficar certo. Mas ele despediu o Ismael, despediu a Agar. E foi sob a orientação de Deus. Era decisão da Sara e Deus disse, Abraão, faça assim. O nosso Deus, ele conhece tudo e ele age da sua maneira. E nós sabemos, meus queridos irmãos, que toda a ação de Deus em relação aos que se aproximam dele pela fé é para o nosso bem. Que Deus abençoe você. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, Ele vai te sustentar, te ajudar e você não será derrotado. Você pode até ser abalado em algum momento, de alguma forma, você pode sentir os impulsos da vida problemática na nossa vida, na nossa experiência mortal chamada vida. Mas nunca você será destruído. Nunca você será derrotado se você lança o teu cuidado sobre o Senhor. É isto para o momento. Deus abençoe vocês. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos céus, nós te louvamos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida, pela salvação, pela tua bondade e pelo teu amor. Abençoa os meus irmãos, dá graça, vitória, sustenta cada um, manifesta, Senhor, o teu poder na vida deles. Amado Senhor, Deus bendito, Deus eterno, Senhor da glória, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém.
Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos com o programa Toca o Clarim. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.